vamos pensar numa situação em que, então, enfim, supondo eu lá, quando comecei a investir. Se eu tivesse encontrado vocês lá atrás, eu estaria muito melhor, eu acho. Mas aí, porque eu teria muito mais tempo já acumulando as ações. Sim. Então, eu comecei lá, tal, tenho um conhecimento, eu tive, enfim, a formação na faculdade, então eu acabei tendo essa variável a mais de conhecimento prévio, mas supondo uma pessoa o brasileiro médio, está entrando na bolsa agora, olha para todas essas 400, 500 empresas, vários setores diferentes, tecnologia, um monte que sai no jornal, então às vezes, Vale, Petro, que está sempre no jornal, né, sempre aparecendo. Como que ele consegue identificar, então, quais são os melhores para ele investir no começo da vida dele, assim? O que é mais seguro, assim, de certa forma? Eu posso começar dizendo algo, talvez depois o Jean queira complementar, mas geralmente a gente ouve as pessoas dizendo o que você deve fazer na bolsa. Tá. Você vai começar agora, você deve comprar tal ação, você deve ficar de olho em tal IPO, você deve olhar para esse perfil de empresa. A gente acredita no contrário, que você deva começar olhando para o que você não deve fazer. Então, o que eu devo evitar da bolsa? Porque a partir do momento que você evita algumas coisas, você evita alguns tipos de erros que poderiam eventualmente causar um dano grande ali no teu, não só no teu psicológico, mas certamente no teu financeiro. Então, você evitar alguns setores não significa que esses sejam setores ruins na nossa visão, mas significa que são setores que muitas vezes não atendem a alguns critérios básicos de quem quer montar uma carteira geradora de renda no longo prazo. Então, evitar, a gente sempre fala, né? Evitar, por exemplo, ações de varejo, empresas varejistas. Por quê? Existe uma série de motivos, mas empresa varejista, ela tem uma recorrência na geração de caixa? Não tem. Ela tem uma natureza cíclica em muitos momentos. Você vê agora falando de baixa na taxa de juro, já começam a olhar com mais atenção para as varejistas, mas no momento que o juro estava subindo, ninguém queria nem chegar perto. Você tem um tema de margens muito apertadas, que isso acaba sendo até uma consequência de uma falta de barreira de entrada, né? Com o e-commerce, as empresas conseguiram gerar uma escala muito maior, mas ao mesmo tempo também entraram num campo de batalha que qualquer um consegue hoje montar a sua lojinha ali no e-commerce tradicional, no e-commerce moderno, etc. Então, assim, quando você começa a olhar o que não fazer, você diria, setores, quais eu vou descartar logo de cara. Isso já vai afunilando, já vai fazendo a tua análise ficar mais direcionada. Além disso, o que eu não devo fazer? Me alavancar, olhar para derivativos, porque uma coisa que a gente vê que é muito comum são pessoas começando no mercado e já querendo operar derivativo, assim, mini índice, mini dólar, não sei o quê, compra e venda de opções e tal. E não é o caminho, porque se a gente está querendo algo seguro, previsível para o longo prazo, você tem que começar engatinhando, olhando exatamente o que deve fazer. A Lu falou dos setores de utilities, né? A gente fala sempre do BEST do AGF, que são 5 setores: bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Se você olhar para esses 5, você já vai afunilar muito. Não quer dizer que você só tem oportunidades boas nesses 5, mas a sua chance de errar vai ser muito menor. Então você já consegue começar uma carteira com empresas que têm uma situação financeira boa, um futuro muitas vezes promissor, e que às vezes você comprando numa semana, na outra você já pode receber um dividendo, o que ajuda a motivar. Alguma coisa a acrescentar, Jean? Perfeito. Você estava me olhando, achei que você queria falar, desculpa. Eu achei que tá perfeito. Eu só complementaria uma coisa, até da pergunta anterior, e pegando um gancho disso, é que assim, quando a pessoa pensa em renda fixa lá atrás, que foi a pergunta da pessoa aí, a renda fixa tem um prazo de vencimento. Né? A gente sempre fala no AGF que você tem que começar a plantar, esperar as coisas andarem. Quando você se torna sócio de uma empresa, você tem só um começo. Verdade. Né? E você não tem fim. Pode ser que seja o resto da sua vida. Então, quando você tem uma renda fixa que tem um vencimento pré-determinado, né, você vai ter que dar sorte da renda fixa estar com juros tão altos, né, que vale a pena você fazer um reinvestimento na renda fixa, porque senão você começa a perder. Agora, as empresas, elas têm um potencial de crescimento que é exponencial, porque elas conseguem reinvestir dentro do negócio delas e trazer mais lucro e, consequentemente, mais dividendo. E aí, se a pessoa começa a esperar, né, a acontecer, a gente fala que você vai ter um retorno no yield, né?
que é um termo técnico. Mas você sabe qual que é o termo? Tem um outro termo para yield que é bem interessante, que vai de encontro com o que a gente fala. Yield também significa colheita. Então, se você espera o tempo acontecer, você vai conseguir ter a colheita. Mas você precisa deixar o tempo, senão não vai dar certo, né? Então é muito interessante isso. Se você quiser ser sócio, lá na frente você vai conseguir ter um retorno melhor na renda fixa pelo período que você ficou. E é interessante porque a gente está pegando esse gancho do BEST que o Felipe está falando. A gente vai fazer agora um evento no final do mês de um curso novo nosso do BEST, onde a gente vai mostrar para as pessoas que querem justamente o que você falou, começar a funilar, ver o que eu preciso fazer, etc. E uma das coisas que a gente estava até mexendo hoje era uma comparação de uma carteira BEST com a renda fixa, com o CDI no caso. E aí a pessoa fala, pô, mas não bate, não consegue. A gente acabou de fazer um estudo dos últimos 10 anos com empresas do setor BEST compondo uma carteira e a carteira BEST bate 3 vezes mais do que o CDI. Caraca, isso é legal, porque o pessoal compara IBOV com CDI. Exatamente. E o legal, na verdade, você tem uma carteira, você tem que comparar a carteira que você tem com o CDI. Exatamente. O que você escolheu, não a bolsa em geral, né? Você está comparando IBOV, você vai estar comparando diferentes empresas ao longo do tempo. Começa por aí, porque você tem os rebalanceamentos. Faço 2 provocações em relação ao que você perguntou, só para empacotar e fechar aqui o que a gente está falando. Primeira, olha para a lista dos bilionários de qualquer país. Você vê investidores de renda fixa que se tornaram bilionários? Você vê muitos empresários, empreendedores, talvez, que ao atingir a fortuna, podem ter alocado uma parcela grande da renda dele, do patrimônio em renda fixa. Mas aonde que está o patrimônio dos principais nomes de uma Forbes da vida? Em ações das empresas deles na bolsa. Então você pega, sei lá, os controladores de um Itaú, de uma Localiza, tal. O que mais tem numa lista dessa é empresário, né? Quando você perguntou do porquê dividendo. A gente sempre fala muito isso, né? Quando a gente fala sobre negócios fora da bolsa, muitas coisas são óbvias. Mas a partir do momento que a gente traz para a bolsa, as pessoas viram uma chave na cabeça parece que muda tudo. Então, um amigo teu chama você para montar um negócio. Qual que é a primeira coisa? Ele vai falar, bom, vamos ter que aportar R$500 mil cada. Qual que é a primeira coisa que você vai estar interessado em saber a partir do momento que você está investindo? Qual vai ser a remuneração do meu capital? Exato. O que é remuneração de capital? É dividendo. Você vai ter um negócio fora de bolsa, você não vai ficar negociando ações do teu negócio. Então, é isso. É tão básico quanto isso. Ou você compra um imóvel para alugar. A primeira coisa é quanto vai me dar de aluguel. De aluguel, exatamente. Então, assim, renda fixa gera uma falsa ilusão de que você não está perdendo o poder de compra, mas a gente sempre questiona muito a relação... A verdadeira inflação sentida no teu bolso. Né, na verdade, exatamente. Da vida, né? A verdadeira inflação do bolso, agora a inflação, acho que o acumulado deve estar o quê? Perto de 4% nos últimos 12 meses, talvez, né? A minha inflação nos últimos 12 meses não foi 4%, não sei de vocês. Absurdo. Né? Nem calculei a minha. Pois é, então assim... Não é 4%, sem dúvida. É uma ilusão, e nenhum país cresce, prospera, etc., com essa visão de renda fixa. É o empreendedorismo, é o empresariado, etc. Então, esse é um dos problemas do Brasil, né, se você for pensar. Durante muito tempo não se via motivo para ter empreendedor aqui. Porque o cara deixava a grana dele parada remunerando, meio livre de risco aqui entre aspas, óbvio. Mas não tinha por que o cara abrir uma vendinha, ou abrir uma fábrica nova da empresa dele, ou crescer, ou ir para uma outra cidade. Porque não valia o risco que ele estava correndo, né? O país construiu um pouco dessa mentalidade de não ter empreendedores. E aí a diferença para os Estados Unidos, quando você olha, que na verdade, lá você tem todas as empresas nascendo, o hub de tecnologia, hub de inovação é lá. Mas isso é por conta do país mesmo, um pouco da trajetória, né? É isso que é legal. Você pode ter 2 visões. Você pode olhar como um problema ou como uma oportunidade. Exato. Exatamente. Quanto mais jovem, obviamente, quanto mais cedo você começar, maiores as chances de você colher esses frutos lá na frente, né? Exatamente.